no Memórias à União de hoje a presença de Antônio Costa, o Toinho, com quem eu pessoalmente tive o prazer de trabalhar em várias jornadas aqui da União. Uma delas a gente estava aqui e noticiou a morte da líder sindical Margarida Maria Alves. Toinho hoje voltou às origens, está em Barra de Santana e é aposentado, mas nunca se desligou totalmente do jornalismo. Sempre está acompanhando as coisas e veio aqui contar a história dele no Memórias à União. Toinho, você chegou à União pela primeira vez, mais ou menos quando? Tivemos realmente uma boa convivência no jornalismo, né, aqui na União. E a primeira vez que eu vim para a União foi em março de 1983, no governo Wilson Braga. O editor era Nonato Guedes, e Nonato trabalhava antes comigo no Jornal Norte, e eu era secretário de redação do Jornal Norte. Então, Nonato me convidou para ser o secretário de redação de A União. O superintendente na época era Deoclésio Moura, e nós ali começamos uma fase da União que eu achei a fase mais importante, que durou até 85, em que a redação foi instalada na General Osório, né, na antiga Biblioteca Pública, e ali nós começamos um jornalismo de conteúdo, né, com grandes reportagens. Nós tínhamos o Jornal de Domingo, um suplemento, né, com debates, com entrevistas, né, e as reportagens de assuntos mais históricos. Né. A União, culturais também, culturais, né, justamente. Era um grande caderno de debate, né, Tony, de ideias, né? Exatamente isso que começou essa fase, que foi muito importante para o jornalismo da Paraíba, né? Porque nós fomos ao interior fazer reportagens de centros históricos, de culturais, e levantamos muita história da Paraíba, né? E, se eu não me engano, Toninho, a União também desenvolveu um projeto para circular em todo o estado, chegar em todo o estado. Não tinha isso também? Não teve essa ideia, não foi? De levar o exemplar mesmo para que todo o estado tivesse acesso à União logo cedo. Exatamente, Lula. Houve esse projeto de chegar, a gente terminar a edição mais cedo, era 10 horas, né? Antes a gente terminava de 11 horas, terminava mais cedo, para pegar o carro, né, que ia até Cajazeiras, o ônibus, né, saía de 1h da manhã, aqui de João Pessoa, e chegava em Cajazeiras já pela manhã. Então, houve esse projeto e a União passou a ser um jornal mais lido, né? Mais frequentado, assim, as suas páginas pelos eleitores. Então, foi um projeto muito grandioso, que foi até 85, e Nonato Guedes foi, para mim, acho, um grande editor, né? Ele como um grande talento do jornalismo da Paraíba, que deu essa nova fase ao jornal e cresceu muito o jornal. O jornal deu uma penetração muito, muito boa mesmo. Aí, depois de 85, eu tive duas épocas diferentes de passagem pela União. Eu comecei em 83 e fui até 90, né? 90, e depois eu saí e voltei em 96. Mas mesmo nessa primeira fase, você ocupou tanto a Secretaria de Redação, durante a época que Nonato foi o editor, mas depois você também chegou a ser editor mesmo do jornal. Exatamente. Eu fui nessa fase de 83 a 90, eu passei pela editoria, deixa eu me ver, umas 4 vezes, né? Passei duas vezes com Bill Ramos, Severino Ramos, né? Que ele foi superintendente 2 vezes, eu fui editor. Uma com Aloysio Moura, né? E outra depois foi com Zélio Marques, exatamente. E eu sempre fui o secretário de redação, mas passando por todas as editorias, né? Sim, é isso que eu ia perguntar. Também teve uma passagem por mundo, Brasil, geral. Geral, esporte, né? Fui editor também. De esporte, de política, editor setorial, né? Do caderno de cultura, né? Dos cadernos especiais. Só não fez coluna social? Fiz. Fez também? Substituí
Ivonaldo Correia. Ivonaldo Correia, tem aí. Nas férias dele eu substituía como colunista social. Quer dizer, não faltou nada no jornal, né? Em jornal eu fiz tudo. Colunas, crônicas, escrevia diariamente. Me lembro, tinha um jeito meio irônico de escrever, meio assim. Isso. Tinha essa fase minha sempre procurando o assunto do dia, né? Sempre crítico, né? Nos assuntos sociais, né? De política. Eu escrevi política também, eu fui colunista político também. Colunista político, colunista social, colunista cultural, de esporte, né? Tanto que durante as Copas do Mundo eu sempre escrevia, a gente tinha um caderno de esporte, eu escrevia diariamente, né? Toda a história da Copa, eu tinha até guardado essas histórias, que eu criava personagens, né? E fazia um diálogo com os personagens. E você chegou no jornalismo como, Toninho? Porque na sua família tem história de jornalismo, foi alguém que lhe convidou porque você gostava de português, foi algum colega que viu que você estava desempregado e já precisando ganhar uns quaraminguais, como a gente diz. Como é que você chegou no jornalismo? Foi uma coisa interessante, né? Eu sempre fui bom na disciplina em matéria de português. Então eu tive um professor, que antigamente era o Colégio Estadual de Cruz das Armas, né? Certo. Que eu morei em Cruz das Armas. E era o professor Sérgio. E ele sempre me incentivou a escrever. Aí eu comecei a fazer redações e só tirava 10 em redação. Aí tinha um programa na Rádio Arapuã, era um jornal sensacional, se não me engano, era Silvio Carlos, né? Que era o apresentador. Aí tinha a opinião do leitor. Ou do ouvinte, né, no caso Do rádio, ouvinte, né? do ouvinte. Aí eu sempre mandava cartas escrevendo, né? E Silvio publicava, né? Aí isso me despertou a curiosidade de entrar no jornalismo. Eu até pensei em entrar em rádio. Eu ainda participei no programa de Fogo Cruzado, de Petrônio Souto, na Rádio Antiga Arapuã AM, né? Exatamente. Era Petrônio Souto e Fernando Melo. E eles me chamavam e eu tinha uma participação, né, de comentar. Mas eu fui mais do impresso, né, do jornalismo impresso, é a minha praia, como se diz. Que começou pelo norte, não foi? Não, aí é engraçado. Aí eu morando aqui já em João Pessoa, eu comecei a colaborar com o Jornal Diário da Borborema, que é um suplemento aos domingos chamado Tudo, revista Tudo. Certo. E na época o editor era Itamar Cândido. Que foi superintendente aqui da Exatamente, União, né? foi editor e superintendente. E eu morando aqui, aí eu mandava pelos Correios, né? Essa colaboração. Uma crônica para o suplemento Tudo. Aí ele publicava, todo domingo publicava. Aí eu sugeri a Itamar, eu publicar uma página, o suplemento Tudo era assim, né? Um tabloide era de 12 páginas. Aí eu sugeri a fazer uma coluna de uma página de pequenas notas, de geral, até botei o nome de Linhas Gerais. Aí ela aceitou a proposta e eu comecei a mandar as notas daqui, pelos Correios, para Itamar. Aí ele publicou. Eu sei que eu publiquei durante uns 6 meses, né, essa coluna aos domingos. Aí quando foi um dia, eu cheguei e disse, eu vou levar essas colunas para o jornal O Norte. Eu nem sabia que o Diário da Borborema era impresso no Norte, nem sabia, depois foi que eu vim saber. Aí quando eu cheguei lá com vários, né, suplementos, com a minha escrita, aí mostrei ao editor na época, era Evandro Nóbrega, Evandro né? Nóbrega. Que foi quem passou mais tempo no Norte, né? Foi Evandro. Aí Evandro, eu mostrei a ele, era 7 horas da noite. Aí ele olhou assim e tal, aí disse, aguarda um pouquinho aí que eu vou dar uma olhada aqui. Aí fui na redação, voltou para a sala dele, aí olhou assim, olhou para mim e disse, você tem jeito. Você é do ramo. Você tem jeito, né? Tem jeito. Aí ele pegou uma nota do calendário de novenário da
era no início de julho, o novenário do Carmo, da Igreja do Carmo. E até interessante porque minha mãe chama-se Josefa do Carmo, que nasceu de 16 de julho, de Nossa Senhora do Carmo. Aí ele pegou, redige isso aí, você está ali na máquina e redige, transforma isso aqui numa notícia. Aí eu redigi e tal. Aí chegou o superintendente, Telco Leal, né? Aí Evandro olhou, Aí deu para Telco ler. Aí eu olhei assim, quem é esse que escreveu isso aqui? Aí, esse maguinho aí. Tem jeito, está empregado. Aí, isso nós estamos falando de que ano? Isso foi em 78. 78? 78. Pronto, a partir daí... Julho de 78, a primeira semana de julho, não lembro o dia. Eu sei que o novenário é uma semana, né? Certo. Antes do dia 16. Então, está empregado. Tá aí. Aí eu fiquei como repórter à noite, plantonista à noite. Certo. Sabe? O plantonista à noite, de 7 da noite, até terminar o jornal, até fechar o jornal, né? Tem dia que o jornal fechava de meia-noite, uma hora da manhã. Né? Eu esperava por um evento, terminava 1 hora, 2 horas da manhã. Né? E aí eu era o repórter plantonista. Aí o plantonista é aquele que pintar um acidente. Né? Eu cobri um acidente do padre, acho que é Padre Rolim, não sei se era o nome dele, de Cajazeiras, que ele foi morto num acidente na Epitácio Pessoa. Sabe? Isso ainda não era do meu tempo, não. Não, Aí cobria, por exemplo, uma exposição, uma inauguração. Uma reunião política, né, Toninho? Pronto, tem uma reunião política que um governador, na época era deputado, João Agripino, né? Articulação política, né? Eu ia cobrir, teve reunião também com Antônio Mariz, eu ia cobrir, tudo que tivesse à noite, eu ia fazer a cobertura, chegava a fazer a redação, né? Aí no dia que não tinha nada, à noite que não tinha nada, aí eu ficava ajudando Evandro na redação. Aí tinha as notícias que recebi pela agência Jornal do Brasil, né? E pela Meridional, né, Toninho? Acho que era a agência do Associados, do Diário Associados, Aí tinha o teletipo, né? Recebendo as notícias, aí eu tive a iniciativa, né, de ir lá, tirar as notícias e fazer uma pré-seleção das notícias nacionais e internacionais e passava para Evandro. A Evandro notou isso. Eu fazia mais. Eu observava como ele fazia o título, né, em 3 linhas, 12 toques em 3 linhas. Aí eu já entregava o título daquela notícia, mesmo que ele não fosse editar, já entregava pronto. Porque se ele fosse... É uma coisa que eu sempre tive facilidade, de fazer título, né? Você sabe que o título era o número de toques, né? Não, e eu me lembro, Toninho, a gente editando a primeira página, eu digo a gente porque eu participava, quem editava era você. Isso. Aí, às vezes, por exemplo, a eleição de José Jackson de Carvalho para reitor da UFPB. Foi a primeira eleição direta, não foi? Isso, foi. Aí, eu me lembro que Jackson ganhou e eu fiz a chamada e a gente já sabia, porque tinha aquele número de toque definido, você ia botar uma manchete no meio da página com destaque. Isso. Aí eu já botei Jackson vence com tantos votos. Aí tu disseste, não, Lula, já tem esse título aí que é Deu Jackson na cabeça. Não sei se tu te lembra desse diálogo da gente. Na redação, lá na biblioteca. Na General Osório. Na General Osório, exatamente. Isso, muito bem. Aí eu sempre tive facilidade para fazer título, né? Eu lembro que era 3 linhas de 12 toques, ou então 2 linhas de 24 toques. De 24 toques, exatamente. Aí aí Evandro já notou que eu estava interessado. Aí, e que tinha, né, noção. Sabia como por onde o trem, os trilhos. Agora, sabe como é que eu aprendi a redigir? Eu tinha pouco dinheiro naquela época, né, porque meu pai tinha um box de cereais no Mercado Central. Aí eu ajudava muito ele lá. Aí ele sempre me dava 10 reais, naquela época não era 10 reais, não era 10 cruzeiros, 10 cruzeiros novos, sei lá, né? E ele me dava, aí eu comprava no sábado, de tarde, 5 horas da tarde, que é quando chegava
os jornais do Sul, né? Jornal do Brasil, Estado de São Paulo, Estado de São Folha. Paulo, Folha de São Paulo, o Globo, eram os 4 jornais que vinham sempre. Aí eu ia numa banca e comprava o Jornal do Brasil, né? Eu sempre gostei de literatura, né? Sempre... E o Jornal do Brasil era a nossa grande referência na época, né? Isso. Quando a gente começou, Isso. de texto, de diagramação, né? Pronto. De apresentação da notícia, eu me Certo, lembro. isso. Aí, o que é que eu fazia? Sabe o que é que eu fazia? Eu botava o jornal de lado assim, aí meu irmão tinha uma máquina, uma Hamilton da telegrafia, né? Uma Hamilton, e eu ia copiar A notícia. a notícia, copiando. Bater a máquina. É, Né? mas eu copiava para verificar como é que o redator ali, ele redigiu a notícia, como ele desenvolvia. Estudava mesmo, né? Era estudando mesmo. Fazia um exegese. Um estudo de como, de como ele, aquela construção tinha sido feita. como ele desenvolvia. Aí com isso, se eu pegasse, como eu fiz lá na redação do Norte, eu peguei um calendário só com as informações, aí eu construí logo uma notícia, porque eu sabia desenvolver o lead, né, o corpo da notícia, né, até o final, aquelas perguntas que se faz do jornalismo, né, do lead, né? Quer dizer, então, foi na época em que o curso de comunicação foi chegando aqui, você foi um dos últimos. Não, foi interessante. Você não foi. Eu participei de reuniões, eu sempre quis entrar no meio jornalístico, né? Eu participei das reuniões, houve várias reuniões na API em 77, se eu não me engano a API era presidida por Gonzaga Rodrigues, 77. Aí houve várias reuniões para o meio cultural e jornalístico e artístico de sugerir ao reitor Linaldo Cavalcante a criação do curso de comunicação. Quer dizer que você Foi. tem história, né? Tem história. Aí eu participei. Aí quando foi em 78, eu entrei no jornalismo. Aí eu não tinha terminado ainda o curso médio. O segundo grau. Não tinha terminado. Mas já era enxerido, né? Já estava escrevendo. Não, eu já estava escrevendo, né? Aí eu sei que muitos dos companheiros, né, jornalistas ingressaram no curso que começou no segundo semestre de 77, a primeira turma. 77, segundo semestre. Segundo semestre, primeira turma do curso de comunicação da UFPB. Então, muitos foram ser estudantes, como Carmelo Reinaldo, sabe? E Francisco de Assis, foram ser estudantes. E outros que já eram formados passaram a ser professor, como Otinaldo Lourenço, Jorge Machado, Crispim, né? Teve... O próprio Carmelo, né? Depois que se formou. Pois é. Aí muitos se formaram e passaram a ser professor, como Carmelo Reinaldo, o Eto Pereira. Passaram a ser professor depois de formado no próprio curso. E aí eu não tinha o segundo grau, ainda não podia entrar na universidade. Só que aí depois entrei, fiz o curso, mas não concluí o curso. Abandonou? Foi, abandonei, fui reprovado por falta. Eita. Foi. Aí e fui para um professor, Luiz Custódio. Conheceu, né? Conheci, gente muito fina. Então o Luiz Custódio me reprovou por falta porque eu, na época, eu assumi, eu estava no Jornal Norte, aí fui convidado para o Paulo Brandão e para o Roberto Cavalcante para ser o secretário de redação do Correio. Fui justamente naquela briga dos dois jornais com o Topless. Me lembro. Pedro Moreira era o editor do Correio. Exatamente. Pedro era o editor do Correio. E aí o Norte descobriu a farsa do Topless, né? Lá no Conde, do Topless, né? Que o Correio estampou. Tem 2 edições do Correio. No mesmo dia, não foi? No mesmo dia, 2 edições. Porque esgotou, né? Dos clichês. Dos clichês, exatamente. Aí o Norte descobriu a farsa, né? Entrevistou as meninas, né? E descobriu a farsa.
Rapaz, foi um negócio impressionante. Aí o norte ficou em cima do Correio, né? Massacrado, porque o Correio estava subindo, né? Com a administração de Adalberto Barreto. E era o superintendente, e Zé Fernando era o diretor financeiro, e Pedro Moreira era o editor geral. E aí o norte ficou em cima. Evandro era editor do norte, que passou muitos anos no editor do norte, e eu secretário de redação. Aí, uma noite, assim, de 9 horas da noite, chegam na redação de um norte os dois dirigentes do Correio, Roberto Cavalcante e Paulo Brandão. Já pensou? Rapaz, eu achei um atrevimento. Cara, o jornal brigando assim, e eles foram lá para falar com o editor, com o Evandro. Aí nessa noite, quem estava editando o jornal era eu. Tá? Aí chegaram assim, o Paulo Brandão era um estilo assim, bem alegre, bem comunicativo, bem né? comunicativo. Roberto sempre mais, né? Ô Toinho, como é que tá você? Me tratou com o nome, né? Toinho, né? Toinho, como é que tá você? Como é que tá? E a edição de amanhã? Tá muito recheado, tá pau no Correio? Mesmo assim, rapaz. Diga aí. Não, tá não, a gente deixou pra lá, né? Eu até dei uma de gostoso, né? O norte, né? Tem outros assuntos, né? Mais importantes, mais importantes. Pois é, rapaz, o jornal, rapaz, a gente veio aqui a conversar, né? Conversar com o Evandro. Né? Aí ele disse, não, Evandro hoje não está não. E você, tá há quanto tempo aqui? Ó, quanto tempo? Eu disse, não, faz 2 anos que eu tinha voltado para o norte, 2 anos. Aí ele disse, nós ainda vamos trabalhar juntos. Mesmo assim. Quando foi, na semana seguinte, eu recebi um recado de Adalberto Barreto para ir lá. Aí me chamou, dobrando meu salário. Vai para o Correio. Vai para o Correio. Aí eu fui. Eu fui para o Correio. Quando você veio para a União pela primeira vez, você ainda estava no Norte, não era isso? Nonato também era seu colega. Nonato era da editoria política do Norte, não era isso? Política. Pronto. Aí eu voltei para o Norte. Eu trabalhei no Norte em 4 oportunidades. Comecei no Norte, depois fui para o Correio, né? Aí voltei para o Norte. Eu passei 2 anos no Correio, de 80 a 82. Foi de 80 a 82. Aí fui secretário, depois fui editor do Correio até 82. Aí no Correio aconteceu, abri minha primeira e única demissão no jornalismo. Eu fui demitido. Eu, como editor, fui demitido. Posso contar o episódio? Rapaz, fica à vontade, Toninho. O episódio foi o seguinte, em 82, eu era editor do Norte, e era o governo Tarcísio Buriti, e o secretário de comunicação era Gonzaga Rodrigues. E a direção do Correio era Adalberto Barreto, o superintendente, o diretor financeiro José Fernandes, diretor comercial era... Bosco Gaspar? Não, era Amorim, como é? Luiz Otávio Amorim. Luiz Otávio Amorim, sim, tá certo. Já foi depois. Que radialista, era um radialista consagrado, tinha o Correio Debate, né? Isso, era consagrado já, e era o diretor comercial das empresas do Correio, rádio, jornal, tinha tudo lá. E aí o Correio fazia oposição, o Norte fazia a situação, era Buriti, né? Era Buriti e o Correio. E o Correio metendo o pau em Buriti. Doido para entrar, né? Para ter a verba do governo. Aí a gente fez uma matéria muito assim, muito forte, né? Vamos dizer assim, contra o governo Buriti. Uma denúncia forte. E aí o Gonzaga Rodrigues mandou um 1/4 de página do Norte para o Correio, né? Uma nota oficial do governo, né? Desmentindo a notícia do Correio. E citava o nome do Correio da Paraíba.
Certo. publicada tal dia na edição do Correio da Paraíba. E eu cheguei como editor do jornal, zeloso pelo jornal, mandei tirar. Tirei o nome Correio da Paraíba. Pronto. No dia seguinte que saiu o nome, no norte saiu o nome Correio e no próprio Correio saiu o nome, sem o nome Correio. Publicado. Na imprensa da Paraíba? Exatamente, em jornal local. É. Pronto. Aí Gonzaga foi... A crise se instalou. Se instalou a crise. E Toninho perdeu o emprego. Foi. E se instalou, a Gonzaga foi e disse, não pago a nota, né? Não pago. Não pago e quero uma retratação. Né? A mesma nota publicada com o nome Correio. Aí houve uma reunião entre a direção, com a direção, né? Com Adalberto, Zé Fernandes e Luiz Otávio. E essa história que eu vou contar é verdadeira, não é porque ele já faleceu não, mas aí Luiz Otávio tem uma solução. A gente dá desculpa ao governo que foi um erro do editor, né? Que foi o editor que retirou o nome Correio da Paraíba. Aí publicaram a nota novamente com o mesmo nome. Correto, do jeito que o governo queria. E Toninho perdeu o emprego. E eu perdi o emprego, sabe? Mas Pronto, quando eu perdi o emprego, eu fiquei 30 dias encostado, sem fazer nada, pagando aviso prévio. Aí eles chamaram Bosco Gaspar para me substituir. Como editor? Editor. Eu me lembro do Bosco. A partir de Bosco aí Bosco passou muitos anos no Correio, depois ele foi diretor comercial. Diretor comercial, exatamente. Exatamente. E você, quando voltou, veja bem, quando terminou o aviso prévio, voltou com nós. A Evandro chamou novamente de volta para o mesmo cargo. né? Secretário de redação. Aí lá você conheceu. Aí eu passei lá um ano, de 82 a 83. Aí quando foi em 83, aí Nonato Guedes me chamou para ser secretário de redação da União. Da União. Pronto. Aí eu passei até 90, né? Certo. Naquela até o ano 90. Cruzada que você contou aí, que foi editor de tudo quanto é Foi, exatamente. Aí passei editoria, toda a editoria da União. Aí de 90 eu voltei, aí fui para o Momento, de Aloysio Moura. Certo. Que Nonato era o editor do Momento e aí eu fui para lá. Nonato Jorge Machado, né? O Momento era de Jorge Machado. Era de Jorge Machado. Não, depois de Jorge... Não, depois de Jorge foi Toninho, Cabral e Aloysio Moura que compraram. Pronto, foi isso mesmo. Eu passei por essa fui, inclusive, diretor lá nessa época. Pronto, exatamente. Eu trabalhava na União, se lembra? E a Aloysio me levou para lá. Isso, eu fui editor do Momento nessa época. De repente, veio aqui para a União, com o Nonato, que também era da nova geração. Do Norte. Do Norte e tal. E quando chegou aqui, né, aquela velha história, a União é um jornal do governo, é um jornal que ninguém quer ler, um jornal que o próprio governo só se preocupava quando trazia uma informação negativa, uma notinha, alguma coisa, né? Mas com um desafio, né? Eu acho que a União foi até um lugar comum, né? Dizer que a escola, né? De qualquer profissional. Zé Américo, que está aqui nesse painel, ele diz ali que foi a universidade dele. Além de ser a minha universidade, eu acredito que me deu também a possibilidade de ensinar, sabe? Por quê? Porque a partir de 83, sempre eu fui secretário de redação e editor, né, um cargo de comando, então passaram vários jovens por aqui, sabe? Recém-saídos da universidade, alguns nem tinham terminado o curso ainda. Então, a União sempre foi uma base para todos os jovens que desejavam e querem ser jornalistas, de começar o estudo ali, a prática ali, um laboratório ser ali. Então, a União me deu essa oportunidade, primeiro de aprender, né? De aprender, embora eu acho que o
período que eu aprendi mais foi no Correio da Paraíba, nos 2 anos do Correio, porque eu cheguei a fazer tudo também lá, né? Tudo que fazia era o secretário de redação, praticamente fazia tudo. É tanto que, no tempo que eu fui secretário de redação do Correio da Paraíba, passaram 6 editores, né? Aí eu sempre ficava, né? Fico substituindo os editores. Aí foi onde eu trabalhei mais, me dediquei mais, é tanto que eu perdi o curso de comunicação trabalhando no Correio, né? Trabalhava 10, 12 horas por dia. Aí isso, trabalhei mais, mas também aprendi mais. Aí eu vim para a União, principalmente na segunda fase, de 96 até 2002, essa segunda fase me deu uma oportunidade mais de ensinar aos jovens, sabe? De orientar, de saber escrever um texto, de buscar a informação, o detalhe da informação. A edição, a seleção. Isso, né? A seleção de notícias. Então, tanto que eu organizei um manual de redação de A União. Ah, você também teve esse... Teve, e foi publicado um livretozinho em 2002, no ano 2000. Com as normas gerais de como a redação deveria se conduzir e também... no tratamento da informação. E as palavras que devem ser usadas, sabe? Sempre palavras objetivas, simples. Curtas e palavras também... dúvidas que normalmente o jornalista tem, sabe? Eu não sei se aqui na União você pode até encontrar, é um livretozinho. Não, e hoje tem o manual também, ainda tem o manual aqui. Tem? Tem, o manual de redação, com essas mesmas orientações gerais. Não sei se inspirou, né? Se inspirou no meu, porque eu publiquei, aí distribuí com muita gente, né? Com todo o pessoal daqui e até com jornalistas de outros jornais. Eu fiz uma organização baseada claro, no jornal Folha de São Paulo, o Estadão, peguei os manuais do Jornal do Brasil, do Globo, peguei vários manuais, né? E fiz uma coletânea, né? Inclusive com palavras que se usa, tem duplo sentido, né? As palavras e como é que deve se um jornalista se conduzir numa entrevista, como escrever, tudo eu botei no manual e publiquei. Na época era Nelson Coelho, o presidente, o superintendente, e Luiz Augusto Crispim era o secretário, foi no governo Zé Maranhão, né? E eu publiquei esse livretozinho com manual, quer dizer, tudo baseado na prática, né, no dia a dia, né? Na dificuldade que o repórter tem para escrever. Aquela história de fazer fazendo, né, Toninho? Isso, fazer fazendo. Aí eu acho que na segunda fase, de 96 a 2002, eu me propus a isso, a ensinar, a ser um orientador, né? Porque a gente nunca ensina, na verdade a gente orienta. No máximo dá uma dica, né, Toninho? Dá uma dica de como os repórteres. Aí passar essa época, muita gente jovem aqui de jornalistas, sabe? E Raquel Medeiros, Cibele, Sátiva, muita gente mesmo, né? Ângela, saiu do curso de comunicação e vinha para a União. Foi a invasão das mulheres, né? Foi. Porque as redações eram muito machistas. Era muito machista, veio muita mulher mesmo. Viu? Com o curso de comunicação. A chefe de reportagem era a Conceição Coutinho, uma extraordinária pessoa e profissional. E a gente aqui, no período que eu passei como editor, né, 6 anos, ela foi sempre a minha chefe de reportagem. E o secretário de redação era Robson Nóbrega e o editor adjunto era Linaldo Guedes. Então nós fizemos uma equipe aqui e muita gente jovem, de repórter. Então precisava de orientação, tranquilamente, né? Precisava. Aí eu me dediquei muito à questão da edição, principalmente do texto. Eu sempre fui um cara
perfeccionista, né? Que primava pelo bom texto. Bom né? texto, tem que ser um texto que contenha as informações necessárias. É tanto que uma vez eu tive até uma discussão com o Herto Fodinha, e por causa de detalhes, né? Porque ele me apresentou. E olha que era um repórter consagrado, muito né? bom. Muito bom. Né? Principalmente em buscar informação. Apurar, né? Apurar informação. Ele apurava muito bem a informação. Mas aí eu tive uma discussão porque a questão de perfeccionismo meu, de buscar uma notícia bem trabalhada, né? Aí foi até num sábado que ele chegou e acho que foi, estava hoje um dia preguiçoso, aí escreveu somente 12 linhas. Eu falei, ué, a pessoa só deu isso aqui, só deu esse caldo aqui. Não, só por isso aí mesmo. Não sei se ele estava com algum problema, que ele saiu aborrecido, né? Porque eu cobrei dele. É só um caso assim que de repórter, do relacionamento de editor com repórter, né, que sempre o editor está cobrando, né, do repórter o detalhe, né? Mais uma informação. A informação mais ampliada. Mais ampliada, exatamente. Isso. Mas eu acho que a primeira fase da União foi muito de aprendizagem, né? Eu digo, meu relacionamento com a União, né? De 83 a 90 foi mais de aprendizagem, né? Que eu cheguei a todos os cargos da União. Aí no segundo momento foi mais de orientação, de transformar, né, o que a União já era, né, uma escola, né? Mas na fase nova dos primeiros, não nem dos primeiros, da segunda geração, né, da União, que é tanto o seguinte, pô, na NH6, eu estudei com a NH6, na NH6, aquela menina Giza, que hoje é editora. Pois é, Giza. Ó, na Giza, Silvio Osias, eu, e mais uma turma aí que é daquela época, se deu bem no jornalismo, assim, no seguinte de respeito, aprendeu, né, a fazer o métier. Tinha outros também. Tinha Peninha, Ribamar, exatamente. Né? Adeildo, eu fiz Silvana Sorrentino. Pronto. No Correio da Paraíba, de 80 a 82, eu fiz uma equipe bem jovem na redação do Correio. Eu era secretário, né? Passaram 6 editores, mas eu fiquei sempre ali. Aí tinha uma equipe, foi eu que botei Ribamar como chefe de reportagem, o maranhense. Eu me lembro de Ribamar. E aí tinha uma equipe bem jovem também, tinha Ana Maria Sá, tinha Silvana Sorrentino, Silvana era do Norte. Tinha Socorro Andrade, tinha Euflávio, Peninha, Adeildo, né? É uma equipe bem recém-saída do curso de comércio. Nem tinha terminado ainda não. Uhum. Né? Eu botei Ribamar depois que Júlio Santana saiu para o norte. Foi. Porque antigamente, um negócio interessante, um jornal era como um time de futebol, sabe? Ia lá e tirava os melhores. Reforçava o time tirando os melhores do adversário. O Norte fez isso, o Norte fez isso com o Correio, tirando Júlio Santana, Nonato Guedes, Bill Ramos, de uma vez tirou uns 4, né? Deslocando. Aí o Correio fez o contrário, né? Tirou Zé Carlos dos Anjos, Gilberto Lopes, de uma vez só. Abelardinho Jurema. Pois é. Paulo Santos, não sei quem, eu me lembro dessas movimentações de Galvão foi, né? Tirava assim uma equipe todinha. Né? No meu caso, por exemplo, da União, o Norte ficou bravo demais, o pessoal ficou, porque eu saí para a União aqui, né? Primeiro saí para o Correio, foi 2 situações, né? Em 80 saí para o Correio, né? E em 83 saiu para a União. Mas eu sempre fui uma pessoa do jornal Norte. Quando eu comecei, sempre foi um jornal que me deu 4 oportunidades de trabalhar. E o desafio? Você vinha da empresa privada, do Norte e do Correio, e voltou para o Norte e depois veio para a União. E na empresa privada,
a liberdade de imprensa, a liberdade de opinião, a oposição, a defesa de algumas premissas do jornalismo, etc., sempre foram muito mais, digamos, fortes na presença editorial do que na União, porque a União sempre tinha a história de que era um jornal do governo. Então, como foi que você administrou essa coisa, que às vezes a notícia deveria chegar na sua mão e você olhava assim e disse, rapaz, se eu estivesse no Norte, isso era manchete, mas aqui na União eu não posso, entendeu? Né? Teve isso várias vezes. A União, realmente, uma vez eu tive uma discussão com o Luiz Augusto Crispim. Se eu não me engano, ele foi secretário de comunicação 3 vezes, né? Sempre que Zé Maranhão assumiu o governo, ele era o secretário de comunicação. Eu tive uma vez uma discussão forte, né? Que eu até deixei a editoria. Por causa disso aí, por causa da censura, realmente sempre existiu, né? No jornal União. Existiu em todos os governos. Desde o Wilson Braga, por exemplo, Nonato Guedes, ele deixou a editoria por causa de uma discussão, né, uma censura, né? Que era Deoclésio Moura, era o superintendente, já não era Deoclésio, já era Aloysio Moura. Era o superintendente da União, e teve uma discussão, me lembro até o mês de setembro. Foi. E o tema era o quê, o assunto? Você se lembra? Eu não lembro do assunto, eu sei que Leonardo disse, eu vou entregar, tu fica aí como editor. Aí realmente eu fiquei como editor, 5 meses com o Aloysio Moura. Aí quando foi em março do ano seguinte, ele botou o irmão de Agnaldo, como é Arlindo Almeida, como editor. Eu voltei a ser secretário. Eu passei 5 meses com o Aloysio Moura. Aí o Renato deixou, ficou desgostoso, aí deixou. Aí acho que ele foi para o Correio ou foi para o Norte, não sei, não lembro. Isso foi em 85, mais ou menos. Aí, no caso da União, a discussão sempre era nas campanhas políticas. Com Crispim foi política? Foi, em política, com Crispim, né? Porque eu fui obrigado, quer dizer, não obrigado não, a gente editou, publicou, aí entraram um processo contra o editor. Né? Certo. Contra o jornal e contra o editor, 2 processos. E estava correndo na justiça e ia ser preso. Aliás, eu corri o risco de ser preso, né? Mas não chegou não, né? Não, cheguei a ser preso não, porque eu fui eu me lembro dessa... Eu fui a Crispim, aí ele botou Roosevelt Vita como meu advogado. Aí eu não fui preso não, mas eu ainda fui depor. Para saber, né? Porque você sabe que o caso da cassação de Cássio foi uma notícia da União, da né? União. Foi. Noticiou e... Pois, exatamente. E nesse caso era, se não me engano, não lembro quem. Não era distribuição de cheque, não era da Fonsat, que na Apple... Que foi. Também. Projeto, como empreender, empreendedor, o nome desse aí. Tinha. E parece que não havia dotação orçamentária, foi uma coisa feita com... E no período eleitoral, né? E não podia. Que não pode. Tinha vedação, né? Tem vedação, Aí eu sei que eu tive essa discussão com o Crispim e entreguei a editoria, em um dos 3 governos de Zé Maranhão. Não lembro mais o ano assim, a data. Aí eu entreguei porque eu ia ser preso, né? Por uma coisa que tinha sido ele que tinha mandado a notícia, né? Decidido para publicar na primeira página, né? Uma notícia que hoje se diz é uma fake news, né? Uma denúncia, fake news. E eu publiquei, né? Eu era editor do jornal. Cumpriu a ordem. Cumpri a ordem de Crispim e depois que saiu o processo contra mim, aí eu disse, aí eu tenho uma discussão com ele, quer dizer, Crispim, eu vou ser preso porque você mandou fazer uma notícia, e ele mandou, né? Que a SECOM produzia, ele mandava, né? Até ele mesmo deve ter escrito. E aí eu entrego a editoria. Aí, mas você bota um advogado. Aí ele botou Vita, né?
como advogado, e eu fui depor ainda, mas não deu em nada não. Isso não avançou. Não avançou, juridicamente falando, né? E depois eu tive uma discussão com o Crispim, já no terceiro mandato de Zé Maranhão, que Zé Maranhão assumiu no lugar de Cássio. Crispim novamente foi ser secretário de comunicação. Aí já foi por outra razão. Aí o superintendente aqui era Zélio Marques. Zélio Marques. Sociólogo. Sociólogo, exatamente, professor. Aí a SECOM não estava mandando dotação orçamentária para a União. Aí a União chegou a atrasar os salários, rapaz. Atrasou os salários e todo mundo vai no editor, né, no chefe de redação. Todo mundo salário atrasado. Tinha muito serviço prestado, né, dos novos repórteres, né, que eu contratei. E tinha que pagar os serviços prestados. E o pessoal vinha em cima de mim, Toninho, e aí? Nada. Aí eu fui lá, sabe? Fui lá com ele. Aí a gente... Você disse que foi lá para conversar com o Crispim? Com o Crispim. Fui lá para conversar com o Crispim. Aí ele disse, não, mas é porque a União... Aí botou dificuldades em que Zélio não estava fazendo uma boa administração, não estava conseguindo equacionar as finanças, né? E que já tinha o dinheiro já repassado, porque só tinha direito de pagar somente quem era do quadro, né? Do Estado, que recebe normalmente, mas o serviço prestado não. Aí eu discuti com ele, não, sabe, rapaz, não pode, tem pessoas lá sem receber. Tem feira para ser feita. Tudo feito. Aí foi que ele, depois dessa discussão, entreguei o cargo e disse que ia para o programa de Luiz Otávio, correr o debate, ia denunciar, ia botar a boca no trombone. Aí eu sei que ele repassou o verbo para a União, para pagar os salários atrasados. Mas foi uma situação difícil. E o editor, né, Toninho, ele sempre é aquele para-choque entre a redação e a direção, e entre a direção e a redação. Exatamente. Exatamente no meio da paulada dos dois lados. Tive muita né? discussão com os superintendentes, né, com o Nelson Coelho. Sim, eu tinha outra história também com o Crispim, né? Uma vez ele falando, conversando por telefone comigo, dizendo que eu tinha que editar uma notícia. E ele foi até meu professor lá do curso de comunicação, né? E trabalhei com ele no Jornal Norte, muito tempo, né? Ele uma pessoa muito educada e tal, mas nesse dia ele bateu o telefone em mim e disse, Toninho, olha, para ser desse seu jeito, você fuma no jornal. Que eu faço para você, né? Faça um jornal para você. E bateu o telefone. Diga aí. Foi. Aí, tal, depois ele pediu desculpa e tal, mas era assim, né? Tem essa história de jornal União ser do Estado, e sempre o governo, nas campanhas políticas, querer transformar ele num panfleto. Num tabloide, num panfleto, né? Num instrumento da campanha. De campanha, né? Uhum. Ainda bem que agora, né? A lei é muito draconiana, muito rigorosa, mas na época não. Na época a União passou um jornal a ser panfleto mesmo, sabe? E a intenção minha sempre foi, né, a de valorizar o jornalismo, né? Fazer a opção pela notícia, né? Pela notícia e fazer um jornalismo mais assim, baseado, mais a reportagem, mais aprofundada, né? Por isso que eu digo que a fase melhor da União que eu passei foi de 83 a 85, que foi esse suplemento que tinha aos domingos, né, Jornal do Domingo, né, que foi criado por Aguinaldo, mas foi uma época que nós promovíamos debates, né, entrevistas, né, era uma equipe entrevistando, como um Roda Viva, né, entrevistando, e transformava aquilo em reportagem, mandamos repórteres para o interior para visitar lugares assim,
turísticos, como Exóticos, né, Toninho? exóticos, né? Como aquele Hilton Gouveia foi, Gouveia, Zé Flávio. Zé Flávio foi, Tempo da Seca, o Herto Farias mesmo foi. Nós mandávamos uma equipe, né? Com Antônio Davi, com o Artilo, né? Os fotógrafos, né? Né? Augusto. Augusto Pessoa. Isso, fazia aprofundar mesmo, botava 2, 3 páginas sobre o mesmo assunto, né? Dissecava mesmo o assunto. Aí a gente fez história, acho que fizemos, né, história nesse período, sabe? Aí depois começou a influência política, né? Bastava se aproximar da campanha, né? Quando o Wilson Braga chamou Deoclésio para outro cargo e botou a Luiz Moura, né? Aqui. Depois da Luiz Moura foi para Cabo Branco, né? Com Tonho Cabral. Mas ele foi presidente aqui antes. Né? Além de já era a segunda vez. Eu sei que aí você sabe, tem alguns superintendentes que são mais governistas que outros, né? Mais realistas do que o mais rei. realistas do que o rei. Por exemplo, Nelson Coelho sempre era extremamente maranhista, né? Maranhista. Sabe, eu tive muitas discussões com ele também, sabe? Era uma boa pessoa, mas em termos de jornalismo, né? Por ter uma série aqui de nomes históricos aqui, uma coleção, né, de nomes históricos, né? Teve aqui. Você lançaram aquelas plaquetes, aquelas plaquetes, uma iniciativa extraordinária dele, né? Mas ele direcionou, né? Direcionou a coisa que eu não achei apropriada, né? Tecnicamente apropriada, né? Aí discutia, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre expunha meu ponto de vista, né? E, aliás, Toninho, uma coisa que é interessante, muitas vezes você falou, né? O superintendente era mais realista do que o rei. E aí, quer brigar com a notícia. O que não dá certo, né? Nunca deu certo. Nunca deu certo. Porque, como Alberto Dines, que foi o guru do jornalismo durante muitos anos, se você briga com a notícia aqui, a esquina dá ali. Sempre esbarra. É como aconteceu com o atentado contra Buriti, né? Na União, acho que o editor era Fernando Moura e Nonato Guedes era o superintendente. Que aí Nonato me chamou, foi ser superintendente, me chamou para ser editor, mas eu estava eu estava no Norte, no como desafio, editor né? do Norte, era editor do Norte, eu não vim não desta vez. Aí ele botou Fernando Moura como editor e tem aquela manchete, né, que ficou negativa, né, historicamente, né, chamando o atentado de incidente. Foi. Né, essa palavrinha, né, ficou para sempre, né, no folclore da imprensa, né? Como incidente, né, um atentado. Eu estava nessa época no jornal Norte e eu editava o jornal, a edição de segunda-feira. Certo. O editor, se não me engano, era o Rubens Nóbrega. Não estou lembrado que esse Rubens era o editor, era colunista. Eu sei que Rubens... Ou era Francisco Roberto, né? Que era o editor. Era Francisco Roberto o editor e parece que Rubens ou era colunista político ou era editor de política. E eu editava a edição da segunda-feira, porque era um jornal que tinha... circulava na segunda-feira, eu era o editor. Além desses desafios técnicos que você disse que aprendeu e que depois passou a orientar as novas gerações com as dicas, os macetes, o incentivo à apuração, à sensibilidade, à construção de um texto, né, bem feito, com começo, meio e fim, que a gente sabe como... que jornalismo é uma técnica, o cara aprende, não precisa ficar inventando, não. Se quiser fazer literatura é outra coisa, mas... e além do desafio político de administrar a redação... que aí é maior o desafio. Né? Você também sempre foi um jornalista preocupado com a feição gráfica da notícia. Eu me lembro que você tinha preocupação de como ela ia ser apresentada. Não, esse frizz aqui não está grosso demais, bota só mais fininho, é uma fitinha aqui, olha essa foto... É verdade. Não é? Isso aí eu sempre tenho essa preocupação mesmo. É tanto que é engraçado, eu tive boas amizades com os diagramadores.
Lá no Jornal Norte, eu me tornei grande amigo do Portuga, que era um angolano que veio por causa da guerra de Angola, ele veio para cá e arranjaram um emprego para ele no Jornal Norte. Ele casou-se até com uma diagramadora também, lá do Norte. E era Alfredo o nome dele. Aí, como eu editava, sempre editei a primeira página, né? De todos os jornais que eu passei, sempre editei a primeira página. Que eu acho que é uma vocação da pessoa ter... Acessibilidade. Eu trabalhei mais no cargo de editor, né? Não é editor, de edição. A edição do jornal foi minha grande lição. E aí, justamente, a questão da diagramação. Aqui na União, ainda tempo que ele está aí, né? Alfredo faleceu em consequência de um acidente, e Paulo Sérgio, né? Paulo Sérgio está aqui ainda. Pois é, Paulo é um grande amigo que eu fiz, trabalhando com ele, né, no dia a dia, pegando pau, justamente, né, brigando por causa da feição do jornal, né? Eu sempre tinha, quando eu ia fazer a primeira página, eu já tinha na minha cabeça como é que eu ia distribuir o material. Já ia com a ideia... Vamos dizer, a manchete, a segunda manchete, que é mais ou menos abaixo da metade, tem essa preocupação. A dobra, né, Toninho? A dobra, porque era horrível você fazer um título, né? Por exemplo, um título e dobrando aqui. Né? Essa dobra aqui, ó, agora está certo. Olha aí, Toninho, ainda está... A União aprendeu também. Aprendeu. Botou a manchete, diagramadores... Né? Que pegou, né? O diagramador tem que saber disso. Né? A diagramação, a feição gráfica realmente é uma das características. Por isso que eu tinha sempre meu diagramador preferido, vamos dizer assim. Mas eu me lembro, Toninho, que você se entendia muito bem, não apenas com a diagramação, mas com a oficina, com o pessoal, porque tinha a seleção de cores que começou a ser feita, e eu me lembro de você conversando a escolha da foto, o corte da foto, né? A policromia que estava se iniciando, exatamente, né? Principalmente na primeira página. Porque teve edições horríveis, né? Quando começou o colorido da União, tinha a foto tremida, né? É o registro, né, que eles chamavam, né? O registro lá da chapa. Aí a questão técnica, e vinham me mostrar... eu não estou lembrando agora do pessoal. Acho que Domício, né? Domício era o chefe, né? Era o diretor. Mas tinha o pessoal da oficina, porque eu ia conversar com o técnico mesmo. Por que saiu assim, rapaz? Por quê? O friso não saiu assim. Aí vinha para o filme, né? Fotolito. O fotolito, né? O grande problema era o fotolito, né? Na montagem das cores. Se o fotolito não encaixasse, a foto ficava tremida. Tá? Aí eu ia. E fiquei muitas vezes até o final, até a impressão. Até a impressão para conferir. Era né? 1h, 2h da manhã, e eu conferindo, rapaz, com a impressão. Aí você tem razão, eu sempre me preocupei a questão do visual, porque eu sempre abri o jornal assim, como está hoje aqui. Como é que seria a distribuição do jornal. Por exemplo, esse aqui está bem diagramado, sabe? Não sei quem está diagramando a primeira página da União. Mas tá aqui está bem distribuído, sabe? Porque eu seguia muito a diagramação do Jornal do Brasil, sabe? A diagramação, eu sempre gostei do projeto gráfico do Jornal do Brasil, né? Eu até quem fez esse projeto, uma vez nós convidamos ele participou de um seminário da API, quando eu era presidente da API, e nós levamos ele, acho que tinha um sobrenome Jardim, que foi na década de 60, que foi uma diagramação que revolucionou o jornalismo do Brasil, o JB. Eu trouxe ele para uma palestra na API para ele explicar o projeto do Jornal do Brasil. Eu gostava tanto do Jornal do Brasil que eu só comprava o Jornal do Brasil no sábado. Né? Dá para pagar mesmo, né? Pagar, Tem que ser Jornal do Brasil. A Jornal do Brasil e também no sábado, né? Como se você sempre tive um viés literário, e tinha no sábado um caderno chamado Ideias. Ideias. Não sei se você se lembra.
ideias, aí eu comprava aí, lia todos os ensaios, poesia, contos, tinha ideias, e o Jornal do Brasil, você abria ele assim, ele era todo compatibilizado assim, sabe? De uma simetria, sabe? Uma informação bem distribuída, bem aí você falou na questão gráfica, outra questão é a fotografia. Essa fotografia, eu tive discussões homéricas com os fotógrafos daqui, rapaz. Pô, um grande... É porque a fotografia começa na captura da imagem, mas depois disso tem todo um tratamento e até a impressão. Um erro em qualquer fase... Bom, eu tenho um fotógrafo que está aqui, né, que é Ortilo, né, Antônio Ortilo. Eu tive discussões grandes com o Ortilo, sabe? Teve discussões grandes com o Ortilo. Diga-se de passagem, é um grande fotógrafo, né? Não, mas é claro, não tô... Aliás, a União era escola em fotografia, porque é Davi, né? Na minha época, eram os quatro, Antônio Davi, Ortilo, Arnóbio e Olenildo, e tinha outro, Augusto, ainda peguei Augusto também. Pegou Augusto, né? Augusto. Augusto era mais de reportagem para o interior, ia com o Flávio, com outras pessoas. Aí eu tinha foto, porque ele botava 5 fotos para eu escolher uma. Veja bem, escolher uma. Aí eu não escolhia nenhuma. Diga aí. Não, me mostra o filme aí. Aí ele ficava bravo. Aí ele passou a fazer isso. Antes de revelar, me mostrar. Mostrava o filmezinho e tudo. Quero essa, né? Pois é, porque naquele tempo não é como hoje, não, né? O cara bate 1000 fotos numa. Já com Davi era diferente. Davi, ele sempre me trazia uma foto extra para que eu fizesse um texto de legenda. Certo. Ele pegava um negócio diferenciado, na rua, né? Sabe? Aí eu aproveitava na página de cidades, né? Fazia um texto, eu mesmo bolava um texto, né? Construía um texto, né? Ele me dava as dicas. Eu tirei lá na General Osório, na BP Juan, qualquer lugar tirava uma fotografia. Eu lembro que aquele rapazinho, aquele senhor, carregava um negócio na cabeça, que em João Pessoa circulava muito aqui. Uma vez, eu não sei, era um senhorzinho baixinho, branco, alvo, que ele carregava um papel. Rapaz, eu sei quem é. Um saco bem grande, bem pesado, aquele, o senhor meu agalegado, né? Eu cheguei a fazer... O Davi fez uma foto histórica, não foi? Eu fazia sempre uns textos que Davi, ele me dava, né? Aí eu dava uma foto, aí às vezes você sabe que no dia não teve nenhuma foto. Aí eu aproveitava uma foto de Davi antiga e fazia um textozinho na primeira página, né? Chamado salvava, texto, né? Salvava, porque realmente... Pronto, a primeira coisa que eu queria para fazer a primeira página era a foto. Que a partir daí, né? A partir da foto, a foto para abrir, né? A foto para abrir a página. As outras, você fazia um desenho, fazia alguma coisa, né? Licou, né? Melhorou muito, mas eu tinha que ter a foto para abrir. Aí tinha que... No domingo era mais fácil, porque a gente sempre abria a foto da edição do domingo com a foto do caderno especial. Jornal ou das reportagens que mandava para o interior, né? Aí era mais fácil. Exatamente, né? Aí era mais fácil. Mas no dia a dia, né, Toninho? É fundamental ter a foto para você saber como vai trabalhar a primeira página. Mas a União tinha, como diz, nas campanhas políticas, tinha essa fase de censura, né? de fake news, né? Hoje é o nome mais apropriado. E a gente sempre procurava driblar, né? Encontrar uma saída, né? Driblar, ter a gente teve sempre aquela missão, vamos dizer assim, jornalística, de levar o melhor conteúdo ao eleitor, né? Sempre pensando no eleitor. Mas, infelizmente, como o jornal é de cunho governamental, tinha essa discussão. Hoje não tem mais isso, não. Eu acho que a lei deixou bem claro o que pode e o que não pode, né, Toninho? Na época não tinha a lei, né? Ficar a critério da tanto que você veja, já deve fazer muito tempo que a União não responde a um processo por conta da eleição. Isso. Né? E na época da gente,
que você foi editor, na época que eu fui editor, na época de outros colegas, sempre acabava que a gente tinha Não, que eu fui esclarecer. em duas oportunidades. Eu Olha fui aí. em duas. Uma foi na época que era Giovanni Meireles, era o superintendente, não, o Secretário de secretário de comunicação. Eu e ele fomos processados e na outra foi Na época de Crispim. De Crispim. Você fez uma citação aí, ampassando desse raciocínio, na época que você dirigiu a API. Você estava na União também? Como foi? Estava na União. Inclusive, eu fui eleito em 97, em julho de 97. A minha candidatura da União surgiu dentro da União, da redação API, né? da API, aliás. Surgiu na redação. Na redação da API. Tá. O presidente da API era Nonato Bandeira, presidente da API. Né? Aí o mandato era de 2 anos, foi de 95 A 97. E aí quando foi em 97, começaram a surgir candidaturas, né? Aí a primeira candidatura surgiu o professor Davi Fernandes. Certo, do curso de Comunicação Do curso de Social. Comunicação Social, era professor lá, diretor da gráfica universitária. Né? Aí obteve já o apoio de um ex-presidente que era Walter Santos, de outros ex-presidentes. Aí Nonato Bandeira não gostou da ideia, né? Queria que partisse dele, né? A candidatura dele. Certo. Aí, um dia aqui à noite, o pessoal conversando, aí Linaldo Guedes era o editor adjunto e Robson Nóbrega era o secretário de redação. Aí chegaram para mim e disse, Tonho, você não topa ser candidato a presidente, não? Eu tinha uma boa relação, sempre teve, né, com os colegas, com todos né? os Sempre jornais, foi muito, já tinha passado pelo Correio, pelo Norte, pelo Momento, pela revista Carta. Mas assim, um jeito de ser mesmo, né? Você era camarada, Isso. você nunca foi de perseguir ninguém, Não, mesmo quando não não, concordava, você argumentava tecnicamente, Ao contrário, né? eu não, sempre... não era aquela coisa autoritária. Eu sempre, e tal, não, né? nunca persegui ninguém, não. Ao contrário, eu sempre empreguei as pessoas. Tanto que defendi. E sempre defendeu, né? Sempre defendi. trouxe para, como botava debaixo da asa, não, repórter meu ninguém mexe. Não, né? exatamente. Tive brigas com os superintendentes, com os diretores. Pois é, e o editor se meter para defender o pagamento de salário, como que, o que é que o editor vai fazer? Não era nem foi o superintendente, nem o diretor técnico, que era Nelson Coelho, nem o diretor operacional, financeiro, que era nem era secretário de comunicação, não tinha nada a eu ver. fui o editor que foi lá na secretaria e falar com o Crispim. Depois passei 1 hora para ele me receber. Pois é, ainda pegou uma briga. Peguei uma briga com ele, entreguei o cargo, não quero mais não, porque aí como é que eu vou chegar vou sair lá? daqui e vou para o programa de Luiz Otávio, que era o programa mais ouvido, de maior repercussão, né? Eu vou lá e denunciar que está salário atrasado. A ideia que eu tenho de você é essa mesmo, um cara que discutia tecnicamente a informação, essas preocupações todas que você elencou aqui de como distribuir o material, a primeira página, a manchete, a foto, a manchete embaixo da dobra ou acima da dobra, dependia, porque se aqui era uma linha a gente conseguia botar uma manchete acima da dobra, se era um dois não dava. E o camarada, o cara a quem a gente recorria para... Toninho, isso aqui, não, vamos fazer assim, eu acho que a gente devia abordar assim, eu me lembro demais, rapaz, das conversas eu sempre tive esse posicionamento. Aí, no caso, a API. E isso devia ser em todos os jornais, não era só na União. Todos os jornais. Né? Resultado, construiu um nome que levou, né? Todos os jornais. Aí no caso, aí era uma pessoa bem querida nas redações, né? Assim, como você está registrando aí. Aí, há uma brincadeira dos meninos. Chegaram Linaldo e Robson. Aí Linaldo disse, quem devia ser candidato era Toninho, rapaz. Conhecido demais em toda a redação, muito querido. Tu não toparia, não? Eu disse, topo. Aí, acho que o Linaldo tinha uma coluna, ele que fazia a coluna da página de opinião, aí ele botou uma colunazinha, que eu era candidato, lançando minha candidatura. Não tem uma coluna na página de opinião, não sei se hoje tem ainda. Uniforme, né? Era uniforme, pronto. Tinha. Aí ele botou uma notinha, cinco linhas, dizendo que eu sou candidato. Aí quando Nonato Bandeira soube, no dia seguinte, aí me mandou chamar. Eu sempre tive desde o Norte que eu tive um bom relacionamento com Nonato, né? Aí
Aí vem cá, aí começa a história, tu topa me ser candidato? Stop. Então você vai ser meu candidato. Pronto. O candidato do presidente. Pronto, começou aí. Pronto, aí eu assumi minha candidatura, aí ficamos a disputa. Lenilson tinha se candidatado também, aí retirou a candidatura a meu favor. Lenilson Guedes. Lenilson que era Guedes. irmão de Linaldo. Né? Linaldo, aí ele retirou e ele foi até o meu tesoureiro na chapa. Uhum. Aí ficamos as duas candidaturas, né? E isso ao mesmo tempo continuava na União, sem problema nenhum. Continuava como editor, exatamente. Continuei na União. Eu não saí não, da União, permaneci. E trabalhava também no INSS, né? Porque eu fui, né? Sou ainda, né? Aposentado do INSS como assistente administrativo, né? Nível médio, lá no INSS, que eu sou concursado. Eu fiz o concurso em 84. Eu já trabalhava em jornal. Pô, eu trabalhava na União. Em 84, né? Eu ingressei na União, no Norte, no INSS, servidor federal, e lá começou a trabalhar às 6 horas lá, só dava 6 horas. Podia trabalhar, né? Aí o resto do dia eu trabalhava aqui, sabe? Eu trabalhava lá de 7 a 1, e depois de 1 hora almoçava e vinha para cá. Eu só saía de meia-noite e 1 hora. Toninho, e nas tuas avaliações, eu não sei como você é um cara que tem um gosto pela literatura também, como é que você avalia o jornal impresso? Ou então vamos fazer assim, como é que você avalia o papel da União na história da Paraíba? Como é que você destacaria a importância desse veículo? Você o considera, por exemplo, um patrimônio cultural, como muita gente defende? Como é que você faz essa avaliação aí? Ah, com certeza. Eu digo que... E principalmente do alto dessa experiência. Quantos anos de União, eu passei 13 anos na União, né? 13, primeiro 7 anos, depois 6 anos. Com certeza. Até mesmo antes de ingressar no Jornal União, né? Trabalhando no Norte, como eu comecei no Norte, eu vi a União já como uma escola mesmo, sabe? Pronto, na época eu trabalhava no Norte, o editor da União era Aguinaldo Almeida, né? E a União já tinha um time, né, de jornalistas de primeira linha, né? O jornal que tinha mais acessibilidade era o Norte, era o domínio político, né? Porque o Norte, Marconi Góes, ele dava um chá de cadeira ao governador. Diziam que era o Roberto Marinho da Paraíba, Tarcísio, né? Buriti, eu fico esperando muitas vezes, Tarcísio Buriti, eu esperando, não, um cafezinho para ele, e ele lá na sala dele. Na sala dele, Depois ele recebia com aquele jeito assim, bem cerimonioso, também, né? Ele era muito brincalhão também. Brincalhão também, ele dizia logo umas indiretas, né? Mas era assim, o Wilson Braga recebeu uma personalidade, sabe? Era um Roberto Marinho, com certeza. Aí a União, já via a União como eu já tinha relacionamento com o pessoal da União, né? No curso de comunicação mesmo, que eu ingressei, né? E muita gente todo mundo do curso de comunicação só queria passar primeiro para a União. Bom, já era prosseguir uma escola, né? E a União, a questão histórica dela, talvez seja um dos maiores instrumentos, né, da história da Paraíba. Eu coloco a União entre os 10 maiores instrumentos. É só um arquivo dela, né, Toninho? Nos 10, você falar a história da Paraíba, ela está entre os 10 instrumentos que pode contar, revelar, dizer sobre a história do Estado, da Paraíba mesmo, né? Não estou falando só de João Pessoa, não. Né? É tanto que corrigiram o erro, né? Botaram o 5 de agosto, não é só aniversário de João Pessoa, é aniversário da Paraíba agora, né? Corrigir esse erro, porque 5 de agosto é da Paraíba. Então, a grandeza da União também, ela não se restringe só à cidade de João Pessoa, como era o Norte, como é o Correio, era mais João Pessoa e Campina Grande.
a União, ela chega Uma todos, abrangência bem estadual, né? é bem estadual, sabe? Bem ampliada mesmo, né? Hoje você vai pegar alguma informação, eu até fazendo uma pesquisa, que eu estou escrevendo um livro sobre as minhas origens, né? Os Lopes, e lá de Barra de Santana. Então, eu consegui uma edição da União, veja bem, está na internet lá, a edição da União do governo Oswaldo Trigueiro, de 1950. Né? Um decreto dele criando uma escola lá onde eu nasci, no povoado de Vereda Grande. Sabe? Aí ele publicou um decreto para construir 90 escolas rurais, né, em 90 localidades. Eu consegui, se não tivesse naquela época a União, né? Onde estaria esse registro? Né? Eu não teria como registrar. Quer dizer, você veja de um detalhe bem pessoal, personalíssimo, né? Você está mostrando como a União faz parte da vida das lá, pessoas. dia 3 de março de 1950, no governo de Oswaldo Trigueiro, certo? O presidente da República era Gaspar Dutra. Ele mandou verba para cá e Oswaldo Trigueiro distribuiu, né? E lá na região de Barra Santana, 2 escolas, uma em Vereda Grande e outra na Barriguda. Mas você vê a importância do registro, né, da União. Eu vi essa edição de 1950, tinha registro de tudo, sabe? Na primeira página lá tem os decretos do governo, mas tinha as notícias, tem as fofocas, tem falecimento. Quer dizer, como é importante, para a história é extraordinária a União, para a história, como registro. As pessoas, claro que tem o viés mais cultural, né? A União sempre tem esse viés cultural justamente para driblar esse viés político, né? Vai em cima do que é cultural. Mas, eu digo no geral, em todos os segmentos sociais, políticos, culturais, econômicos, principalmente econômicos, né? Ela é uma fonte inesgotável, né? Por isso que já houve várias ameaças de extinguir a União, pelo menos o impresso, né? Todas malogradas, né? Todas malogradas, porque eu acho que se fizer uma pesquisa, é claro que os gestores nunca vão para a pesquisa, para saber ouvir a população. Só a pesquisa financeira. Só financeira, né? Mas pelo resgate histórico, mesmo que ela não dê lucro, né, de forma como empresa, mas o lucro social, econômico, cultural para a Paraíba, para a população, é inesgotável, sabe? Eu acho que a União, ela deve permanecer impresso mesmo, né? Impresso. Talvez, sei lá, com menos páginas, só um caderno de 8 páginas. Que tem, eu estou vendo aqui que a questão ainda, tem a questão do estágio colorido, porque ela é impressa só com 4 páginas. Quer dizer, teria que comprar uma máquina, uma impressora mais poderosa que possa imprimir até 8 páginas, no caso. Eu sugiro até que faça uma redução para 8 páginas, mas que mantenha, porque eu sempre fui do jornalismo impresso, porque é um jornalismo documental, sabe? Ele é documental no sentido de estar ali no papel escrito, como testemunha, como fonte, como... É claro que hoje... É analógico, né, Toninho? Não é digital, não é analógico, existe. Existe, né? Tá aqui, é um objeto palpável, né? Exatamente. E eu acho que eu sempre defendo que hoje em dia se publica livros agora, tudo é digital, na verdade tudo é digital, né? Eu mesmo consegui a União de forma na internet, digital, né? Mas que mantenha, né, como símbolo, né, dessa história, o impresso. Pois, Toninho, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente.
Tá bom. E a você, nosso muito obrigado pelo prestígio aqui no Memórias à União. Até a próxima.